Amada igreja, na semana passada, o pastor usou 18 minutos do que seria o início de uma mensagem para falar sobre prioridade. E eu não vou repetir hoje para ganhar mais tempo, porque é noite de ceia, mas eu vou trazer a mensagem que viria após essa reflexão que eu fiz na semana passada. Mas só para que os irmãos que não estavam entendam, nós falamos aqui que usamos o texto: buscai primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu creio que todos daquela noite saíram daqui entendendo que a prioridade é o Senhor. E eu dei um exemplo, entre outros exemplos, sobre Abraão, quando eu mencionei que Abraão provou para Deus literalmente que ele priorizava o Senhor, quando Deus pediu Isaque, seu filho, para ser sacrificado. Nós que somos pais não conseguimos nem imaginar, né? Eu nem gosto de imaginar a hipótese de um dia, né, irmã Adriana, estar levando um filho para sacrificar. Mas o interessante é que Abraão, ele confiava tanto em Deus, por dar prioridade a Deus. Deus não queria Isaque, Deus não queria Isaque morto. Deus queria simplesmente ver qual era a prioridade de Abraão. E ele pede, e ele dá Isaque para o sacrifício. Mas como eu disse, a Bíblia diz que aqueles que buscam primeiro, aqueles que dão prioridade ao reino e à justiça, as outras coisas chegam, as outras coisas vêm para você. E antes que acontecesse uma tragédia, antes que hoje nós estivéssemos aqui narrando uma tragédia de Abraão e Isaque, Deus enviou a provisão, Deus enviou o cordeiro para ser sacrificado. Então nessa noite eu quero que você entenda que todas as pessoas que priorizarem o reino de Deus e a justiça, as outras coisas vêm. E nós trilhamos o ano de 2025 e estamos aqui hoje porque o Senhor te trouxe coisas, te trouxe soluções, trouxe bênçãos, saídas, fez aquilo que era impossível na sua vida se tornar possível. E quando nós recebemos bênçãos de Deus, ou de um amigo, ou de um irmão, nós nos tornamos pessoas gratas a aquele que nos favoreceu. Então eu tenho certeza plena que eu e você estamos gratos ao Senhor por chegarmos até aqui. E é sobre gratidão que nós vamos falar, vamos trilhar por um Salmo 30. E nós vamos ler agora, Salmo 30, do 1 ao 12. Que mostra uma gratidão verdadeira da parte do salmista. Salmo 30, do 1 ao 12. Vamos então ler a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Tiraste-me, Senhor, da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os fiéis. Louvem o seu santo nome, porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe, de manhã vem a alegria. Quando me senti seguro, eu gostaria que você prestasse atenção nessa parte. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor firmaste a minha montanha. Quando, porém, escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio.
mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria, para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale, ó Senhor meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Tomai vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Amados, esse salmo, ele trabalha com uma propriedade, com uma certeza de quem está falando. A primeira expressão do salmista é: eu te exaltarei, Senhor. O salmista fala com propriedade, como eu disse, pois logo a seguir ele revela as razões dele decidir naquele momento exaltar o nome do Senhor. Ele diz: Senhor, porque eu te exaltarei, pois tu me reergueste. Reerguer é prova que Deus já havia um dia levantado Davi antes. Porque se tivesse escrito: Senhor, obrigado, eu te louvo porque tu me ergueste. Não, tu me reergueste. E eu quero aqui nesta noite, já começando a dizer, que a partir da minha vida, e eu sei que tem pessoas aqui, que um dia o Senhor ergueu, mas chegou um momento aonde o Senhor precisou te reerguer, te colocar de pé, te dar força para prosseguir. Chegou um momento, depois que você foi erguido, que você não conseguiu andar, que você sentiu fraco e você pereceu, mas Deus, por amor a você, Ele te reergueu. Nós chegamos aqui neste ambiente de adoração, de culto, porque o Senhor tem nos colocado de pé. E Ele continua dizendo: e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Isso quer dizer, o Senhor me protegeu da vergonha, me protegeu de julgamentos. E o salmista, ele não para por aí. Ele continua revelando a sua real situação e momento. Ele diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro. Ele diz: gritei, em outras palavras, bradei, exclamei. Quantos de nós que estamos aqui já tivemos um momento de dificuldade, de angústia, de tristeza, e nós gritamos, e nós exclamamos ao Senhor, quer dizer, gritamos, falamos alto, damos ênfase ao nosso pedido. Uma certa feita, eu precisava de um milagre do Senhor, e eu estava indo a caminho de uma reunião, e eu precisava, já contei isso muito aqui no passado, e eu precisava apresentar naquela reunião todos os documentos que eu trabalhei durante o ano, tudo que eu recebi, eu tinha que apresentar. E a partir do momento que eu prestasse conta, se aquilo tivesse tudo certo, eu receberia o meu cheque de pagamento. E eu estava com a pastora Tânia e as crianças me esperando em casa para viajarmos para a Bahia. Só que eu sabia que eu tinha um déficit de quase 8 mil reais na época, de clientes que não me pagaram. E aí automaticamente eu não receberia pagamento, eles descontariam no meu pagamento. E eu me lembro piamente quando eu dirigia ali em São Paulo, em direção à empresa, e o Marcos Nascimento começou a cantar, aparecia aquele louvor: não é chore, chore mais um pouco, chore. E aí que eu chorava mesmo. Já não choro, você sabe disso, mas eu chorava, piamente eu chorava. Eu me lembro que alguém, na hora que eu parei no semáforo, cruzou um carro comigo parado de lado a lado, e ele me olhava, curioso, e eu naquele momento estava sofrendo, mas eu clamei ao Senhor. Clamor, você sente que chega no ouvido do Senhor. Quando você brada um verdadeiro clamor contrito, você sente que Deus te escuta. E quando eu cheguei naquele determinado lugar, alguns colegas estavam lhe prestando conta, e chegou a minha vez. Jeremias, eu entrei, apresentei tudo, o que havia recebido e o que não havia recebido. Amada igreja do Senhor, quem crê em milagre aqui, diga glória a Deus. Aquela pessoa começou, quem é de 27 anos para cá sabe, aquelas calculadoras que batiam o dedinho, creco,
creco. Zé, você foi nessa época, Zé? E aí, passou um tempo. Ela disse, parabéns. Dentre todos, você foi o único que a conta fechou em 0. Eu não devia mais nada. R$7.800 desapareceram. E aí o diabo ousado disse, mas você não é crente, você não vai falar para ela não, que você está devendo aí esse dinheiro. Mas o Espírito daquela hora, aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis, falou ao meu coração, a bênção é do céu. A bênção é do céu. Eu trabalhei mais 5 anos naquela empresa, ninguém nunca reivindicou nada. Então é o que eu estou dizendo neste momento. Esse salmista disse, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro. E ele diz, e tu me curaste. Em outras palavras, Senhor, tu me ouviu. Vem resposta do céu. O texto não revela se era uma doença, uma perseguição ou um perigo iminente de morte. Mas ele diz, tu me curaste. Eu clamei, Senhor, e tu veio. Eu gritei, Senhor, e tu me ouviu. Nessa noite, amada igreja da MC, esse tempo de 2026 chegou. Nunca esqueça, não passe por tristeza, não passe por tribulação, não passe por angústia, sem antes clamar, bradar ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai te escutar. Ele vai te escutar. Ele me escutou e vai escutar você também. Para que nós possamos compreender esse momento do salmista, a gravidade da situação que ele estava. No verso 3 ele diz assim: tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova. Eu fiquei imaginando esse texto. Sepultura não já é o buraco? Aí ele diz: tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova. Eu entendo que tinha ali, visualizei quando o Espírito ministrou no meu coração, tinha ali um esquife para descer para a sepultura. E Deus não permitiu que aquele fim chegasse. Deus não quer o fim para você. Deus está dando um recomeço de 2026 para vivermos o melhor do céu da nossa vida. E eu entendo que, como se um caixão tivesse muito próximo da sepultura, do buraco, Deus não deixou. Ele disse assim: prestes a descer a cova. O salmista, diante deste cuidado, deste zelo de Deus para com ele, deste amor, ele diz em alto bom som, dizendo: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os fiéis, louvem o seu santo nome. E ele diz por quê? Porque a sua ira dura só um momento. Só um momento. Olha, gente, a ira, ela dura o tempo de você reconhecer que precisa de Deus. A ira quer dizer o seu sofrimento, ou a não atenção de Deus, ou talvez Deus não esteja escutando porque você não falou. Mas no momento que você brada, no momento que você clama, no momento que você ora, a sua tristeza vai cessar, porque o socorro desce do céu. O socorro desce do céu. A ira, em outras palavras, está dizendo: ó, é o meu momento que eu estou vivendo. Porque a sua ira dura só um momento, mas os seus favores são para sempre, para toda a vida. Como é que nós não, ou muitas vezes não somos gratos ao Senhor? Se as bênçãos, os favores, não é só para hoje, não é só para amanhã, mas a palavra de Deus diz que é para toda a vida. A sua bondade dura para sempre. Mas que gratidão! Mas no caso que a nossa gratidão seja constante e verdadeira. Porque se todo dia eu recebo favor, a minha gratidão tem que ser todos os dias. E a palavra continua dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Talvez você está sentado aqui nesta noite, carrega um problema já há muito tempo. Talvez você que está aqui nessa noite não tem conseguido viver esta manhã de vitória. Não, você tem acordado as suas manhãs
e não tem sentido essa alegria que a palavra de Deus diz que acontece ao raiar da manhã. Eu quero te dizer algo que você não precisa entristecer mais, porque se você já está triste e tem uma promessa que a alegria chega, é pela manhã que ela chega. A sua pode não ter chegado em 2025, talvez de janeiro a dezembro você esperou essa alegria. Talvez de janeiro a dezembro você esperou alguma mudança, alguma transformação e não chegou. Mas eu quero te dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso. A garantia que eu posso dar é: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela vem. O apóstolo Pedro diz na sua epístola: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Está falando para nós, igreja, que nós não devemos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu não sei qual será a manhã de Deus para você, mas a alegria virá ao romper da manhã. Eu quero trazer para você a tua consciência. Todos nós aqui pedimos algo para o Senhor. Não é porque o 2025 muda para o 2026 que tudo vira maravilhas, rosas. Não. Se nós não tivermos fé para entrar no novo ano, se nós não orarmos, não clamarmos no novo ano, nada acontece. Vai ficar tudo do mesmo jeito. E você já deve ouvir isso. Eu já ouvi várias vezes algumas pessoas colocando isso na internet: você não, o ano muda, mas se você não mudar, nada muda. E é verdade, o ano muda. Mas se eu sei que se eu clamar Ele responde, por que não tenho clamado? Nesse 2026, fique à vontade para clamar ao Senhor. Fique à vontade para gritar no momento de dificuldade que você vive. E diante, amados, diante dessas bênçãos, proteção do céu, provisão, libertação, e certeza que Deus sempre estava lá com ele. O salmista fala com muita propriedade: eu te exaltarei. Ele sabia dessa presença. E agora com o salmista estava correndo tudo muito bem. Aí é uma parte maravilhosa dessa mensagem. Estava correndo tudo muito bem, porque o Senhor estava cuidando de Davi. Só que diante da situação do cuidado, Davi folga com Deus. Está tudo muito bem, ele começa a folgar com Deus. Parece que ele não clamava mais. Parece que ele não bradava mais. Parece que ele não orava mais. Os problemas se dissiparam. Este é o sentimento perigoso de Davi. E o verso diz o seguinte: o próprio Davi dizendo: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Eu não sei se você já viu alguém que pede as coisas para o Senhor, que recebe de Deus os favores, e após receber de Deus os favores, eles parecem não mais se importar com Deus, parecem não mais lembrar que foi Deus. Isso talvez você conheça alguém aqui, ou você ouviu falar no passado, mas isso é muito antigo. Deus livra o povo do Egito, e no momento que da ausência do líder, eles fazem um bezerro de ouro para adorar, para atribuir o milagre ao bezerro. Então, na realidade, as pessoas muitas vezes, depois que recebem de Deus o milagre, ela simplesmente não dá mais importância na presença. E nesse momento, a segurança de Davi o fez sentir invencível, e ele folga, como eu disse, com Deus. E isso acontece nos dias de hoje. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, você não conta para ninguém, tá? Você sabia que Deus nunca deixou, ou nunca permitiu que eu fosse uma pessoa bem financeiramente rico? Porque Ele sabia que no dia que Ele me desse dinheiro, eu faria como Davi, eu desviaria da presença dEle. Deus sabia que se Ele me desse conforto, eu não tinha força para poder servi-lo. E Deus sabe, entre nós, Deus sabe de quem Ele pode dar ou não.
Aí muitas vezes nós achamos que Deus é ruim. Não é porque Deus não quer lhe dar riqueza. Ele quer que você nunca perca a maior riqueza que Ele já te entregou. Ele não quer que você perca a riqueza, o céu. A soberba, a altivez nos afastam de Deus, dos favores de Deus. Muitas vezes a ingratidão é demonstrada com a falta de tempo para Deus. Irmãos, é incrível, incrível. Eu me lembro, eu já contei isso aqui no passado, numa mensagem falando talvez de gratidão, não sei. Eu nesses 23 anos de Inglaterra, uma certa feita, quando eu cheguei aqui logo no começo, muitas pessoas iam para a Itália pegar documento. E comentamos até isso hoje em casa, com os irmãos ali. E tinha um jovem que ele ia no culto lá em Oxford, no culto de terça, de quarta, de sexta e de sábado. Pensa num rapaz fervoroso, animadíssimo para estar na presença. Até o dia que ele viajou para a Itália para pegar o documento. Ele pegou e postou no Facebook. E ele colocou: me aguardem. Agora eu estou forte. Não preciso de mais ninguém. Irmãos, a última vez que eu vi esse rapaz foi com essa foto no Facebook. Nunca mais eu vi. Nunca mais ele voltou para agradecer. Nunca mais ele voltou para a igreja. Tem gente tratando Deus assim. Tem gente pedindo só os favores de Deus, mas não ama Deus. Tem gente desejando o melhor de Deus, mas não prioriza Deus. Nós poderíamos estar aqui com essa igreja hoje, com 300 pessoas aqui, mas vocês estão porque vocês priorizaram estar na presença de Deus. Mas nem todos querem priorizar a presença de Deus. Eu disse aqui na semana passada, aqueles 10 leprosos foram curados por Jesus e só um voltou. A tendência maior é da ingratidão do que da gratidão. Então, depois de decorrermos isso, eu creio que essas pessoas, como Davi, que depois de receber de Deus, elas se tornam ingratas. Essa pessoa passa a desconhecer na realidade, amada igreja, os princípios da gratidão. Eu não sei você, mas olha bem, eu tenho consciência plena, eu sei que muitos aqui têm, que nós só estamos de pé, só respiramos, porque Deus nos dá tudo isso. Só que a ingratidão, ela é gerada para uma pessoa como nós, que recebemos de Deus. Começa a não ter tempo para ir à igreja, na comunhão, começa a se sentir cansado para a leitura e a oração. Perdeu a direção que leva ao reino. Perdeu a direção que leva ao reino, ao rei dos reis. Esqueceu o caminho que leva à sala do trono. Isso é a tendência de um coração ingrato. E nessa noite eu estou aqui para dizer: ADMC, seja grato a Deus. Não só hoje, toda noite agradeça a Deus pelo zelo que Ele tem dispensado sobre a sua vida. E Ele não olha só pelos seus. Nós temos aqui, ali está ali o nosso presbítero Walter. Com certeza quando ele sai de casa, a irmã Andréia ora por ele, e ora por ela, e ora pelo Gui na escola, ora pelo Lucas, pela Dani, porque é assim. Nós abençoamos pessoas. Nós estamos clamando a Deus, não só por nós, mas pela nossa família. Olha o que diz o verso 7. Senhor, com o teu favor, isso é Davi que está falando, viu, gente? Senhor, com o teu favor, firmaste a minha montanha. Quando, porém, escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo aqui para o Senhor: Senhor, eu sei que foi tu que firmou o meu momento, firmou os meus passos, firmou aonde eu estava pisado. Quando, porém, escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Mas na realidade, quem saiu da presença foi Davi. Quem deixou de clamar e de orar foi Davi. E tem muito crente fazendo isso. Não ora, não adora, não tem comunhão, mas ele quer algo de Deus. E tem uns mais ousados, irmão Dani, que fala assim: Deus não está me escutando. Eu já vi um dia, aí eu fiquei bravo. Alguém disse assim: eu estou revoltada com Deus. Ele vai, miserável, fica, continua.
revoltado com Deus. Davi está dizendo: escondeste a tua face e fiquei aterrorizado. Sabe por que Davi ficou aterrorizado? Porque ele tinha consciência plena que sem Deus ele nada seria. Sem Deus ele nada alcançaria. E eu quero te dizer nessa noite, se porventura você se sentir aterrorizado em alguma situação, grite ao Senhor, porque se o Senhor adentrar na tua guerra, tu sairás vencedor. Quando você sente que Deus caminha com você, que Deus responde você, você não tem esse sentimento de Davi, de ficar aterrorizado, de achar que Deus virou o rosto de lado para ele. Porém o terror chegou até ele estando bem. É uma curiosidade. O terror chegou a Davi quando parecia estar tudo muito bem. Então uma outra coisa nós aprendemos: quando tudo estiver muito bem, não cesse de clamar, não cesse de gritar, não cesse de orar, mesmo quando as coisas estarem bem, porque esse é o momento da gratidão, este é o momento do muito obrigado. Mas Deus, eu sempre digo isso aqui, que Deus é gentleman, educado, não invade, Ele chama, oferece, bate. Só que agora Deus estava tratando com alguém especialista em reconhecer erros. Eu não sei se vocês já pararam para ver a história de Davi. Davi é especialista em reconhecer erros. Ele diz o seguinte, no verso 8: a ti, Senhor, clamei e pedi misericórdia. Depois de ele estar aterrorizado, amedrontado, sem sentir a presença de Deus, ele diz: a ti, Senhor, clamei. Ele voltou a clamar, ele voltou a orar. E eu quero trazer para você uma realidade: se você parou, volte hoje a clamar, a orar, a gritar e falar com o Senhor. Não é porque você parou que Deus não está te esperando a sua oração. A ti, Senhor, clamei e pedi misericórdia. Davi volta ao começo clamando. De repente você começou 2025 clamando, maestro. Janeiro, fevereiro, aí março clamou menos. Abril já estava quase nada. Chegou em junho, já não clamava mais. Chegou o verão, não precisa mais nem falar: ai meu Deus, né? Vai junho, calorzão. Oh, amada igreja, Davi passou por uma experiência muito terrível quando ele achou que o Senhor não o ouvia mais. E ele diz no verso 10: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Diante dessa oração, reconhecimento e humildade e adoração, porque a oração com o coração humilde é uma verdadeira adoração. Aí vem a resposta que o próprio salmista versa. Ele conta, amado, a resposta de Deus. Ele conta a vitória que Deus deu. Creio que ele expõe este verso com alegria. O verso 11 e 12. Ele diz o seguinte: mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria, para que o meu ser cante louvores e a ti não se cale. Ó Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Davi agora muda o conceito da oração, muda o conceito do que ele entende, o que é gratidão. E ele diz: eu te darei graças para sempre, porque o Senhor fez uma transformação. O que era pranto, o que era choro, o que era lágrima, Deus transformou em dança, celebração, festa, regozijo. E ele diz: tiraste a minha veste de lamento, veste da tristeza, da angústia, e me vestiste de alegria. Eu quero profetizar algo para você nessa noite. E o Espírito Santo de Deus me autoriza a profetizar na sua vida. Se você crê em ato profético, eu gostaria que você fizesse com a tua mão assim. O Senhor vai ouvir a tua oração, o teu clamor, o teu bradar, e Ele vai vir com misericórdia sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso quer dizer que depois desse ato profético, você não pode deixar
de orar fervorosamente ao Senhor. Agora, Davi termina este verso dizendo algo que nós devemos tomar posse. Ele diz no verso de número 12: para que o meu ser, olha bem, o meu ser, o meu interior, cante louvores a ti e não se cale. A adoração, como ele disse, seria para sempre, todos os dias. Oração de gratidão, todos os dias. Obediência de gratidão, todos os dias. Aproximação de gratidão, todos os dias. Santificação por gratidão. Davi entendia: será por todos os dias da minha vida. O Senhor, para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Não calar nunca, não deixar de orar nunca, não perder o ânimo nunca. O Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amados, para que a minha adoração flua no meu interior, precisa que a minha boca não se cale, não cesse. Todos os dias, adore a Deus, fale com Deus, exalte o nome do Senhor, enalteça o nome do Senhor. Amados irmãos e amigos, gratidão é a chave para alcançar os ouvidos de Deus. No mundo terreno não é diferente. Vou dar só um exemplo para você. Tem muita gente que faz favores pensando em receber favores. Não está certo. Mas, no mínimo, quando você faz um favor, você espera amizade. Você espera que a pessoa lhe considere. Não pelo favor, mas que você fez, mas pela demonstração de amor através do favor. E quantos de nós aqui na terra já fizemos favores e as pessoas não valorizaram? Eu ouvi pessoas que eu tentei ajudar a ouvir a própria pessoa dizer: olha, eu achei que ia ser melhor, quando eu estava dando o meu melhor. Porém, a gratidão a Deus, ela gera grandes benefícios em nossa vida. Quando você é grato ao Senhor, você está dizendo, em outras palavras: Senhor, eu sei que tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu consegui, Senhor, veio de ti. E o Senhor começa claramente a entender que você entende que você não é nada, não pode nada, somente tudo vem dele. A gratidão precisa ser um ato e comportamento, meu irmão, demonstrar com atitudes a Deus. Um ser humano, você diz: olha, muito obrigado, e ele está satisfeito. Mas o muito obrigado para Deus é pouco, é nada. Deus requer de nós algo maior, como gratidão, atenção, fervor, como eu disse, obediência, andar fielmente com Ele, não negá-lo em nenhuma forma, de nenhuma forma. Isso é a maneira de você ser grato ao Senhor. Você diz: eu não vou entristecer o coração do meu Deus. Imagina, você faz um favor para alguém, alguém vem e fere você. É motivo de ficar triste, não é, irmã Raquel? Então, não vamos entristecer o coração do nosso Deus. Ser grato a Deus é identificar a sua bondade, é priorizar o reino de Deus e sua justiça. Ser grato a Deus é servi-lo de todo o coração. Tem promessas para quem serve, amada igreja. Tem promessa para quem serve. Eu já acabei de dizer que servir a Deus de todo o coração é uma forma de gratidão ao Senhor. É uma forma de crer que o Senhor te abençoe e tudo vem dele. No livro do Êxodo, no capítulo 23, no verso 25, a palavra de Deus diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Eu quero te dizer mais uma vez que quem serve ao Senhor é uma forma de gratidão, de entender quem Deus é. E quando você é grato, quando você o adora, quando você serve, está dizendo que Ele vai abençoar o seu pão e a vossa água, e vai tirar do meio de nós as enfermidades, seja ela qual for o nível, seja ela emocional, sentimental, seja ela material, espiritual. Se nós servirmos ao Senhor, Ele tira as enfermidades, Ele nos cura.
Amados, nós agradecemos pelos milagres, bênçãos terrenos, mas o Senhor já nos presenteou, eu disse isso aqui nesse instante, com o maior dos milagres. Fui ministrado na igreja passada, semana passada, e estava comigo ali o maestro, o irmão Walter, o Gui, meu escudeiro. O Lucas casou, né? O Lucas era escudeiro, o Lucas casou, né? Agora escudeiro é o Gui, né? Oh, glória. Eu sou grato a Deus, sabe por quê? Semana passada eu estava aqui, eu recebi o maior dos carinhos nessa igreja. O Guilherme chegou para mim e disse assim: vô, você sabia que isso é importante para mim? Eu disse: é, meu filho, é. Você, avó, irmãos, eu sou grato a Deus pela vida do Gui. Essa graça que Deus colocou dele para comigo é de Deus. Eu não sou merecedor disso. Por isso que eu disse que tudo vem de Deus. Toda gratidão tem que ser rendida a Deus. Mas voltando ao milagre, e quer dizer que eu te amo, viu? E voltando ao milagre maior que Deus deu. Tem muita gente por aí assumindo uma posição: o melhor está por vir. É mentira. Esse aí está desatualizado, está desatento, está dormindo. O melhor já veio. O que virá é algo maravilhoso, consequência do que já veio. Porque o melhor já veio, Jesus já veio. E o céu, que é maravilhoso, infinitamente maravilhoso, você terá por causa daquele que já veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste bem atenção, você nessa noite está aqui porque Deus chamou. Deus deu Jesus exclusivamente por você, para que fosse preso injustamente, humilhado, chicoteado, morto, para que eu e você não tivéssemos que passar por esse processo da humilhação, da prisão, do chicote, da lança sendo traspassado. Quando Jesus tomou essa iniciativa, Ele estava dizendo: eu estou livrando você dessa situação, eu vou sofrer por você, porque eu amo você. Como não ser grato a Deus e a Jesus? Como não ser grato? Pastor, mas eu sou grato, pastor. Eu quero saber se você obedece Jesus, se você segue Jesus. Gratidão não é da boca para fora. Eu disse agora, gratidão você precisa ter um ato de comportamento como forma de gratidão. E Jesus está esperando sim a sua obediência. Jesus está esperando você chamar Ele para orar. Jesus está esperando você se arrepender dos pecados. Jesus está esperando você reconhecer os erros, a fraqueza. Jesus está esperando, porque Ele te ama. Ele continua tendo cuidado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Neste momento eu quero aqui convidar você a ficar de pé. Tem um texto no Salmo 50, 23, que diz o seguinte: aquele que me oferece gratidão, olha que maravilha, aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Deus não está pedindo para você matar, sacrificar nenhum animal. Ele está pedindo que nós andemos nos caminhos dele, e Ele vai nos honrar, nos mostrando a salvação, nos direcionando sempre à salvação. Então, amada igreja, hoje é um culto que nós precisamos entender que a nossa gratidão, ela precisa custar. Pastor, eu não entendi. Quer ver custar? Eu tenho uma vontade de hoje a churrascaria, mas tem culto, eu vou para a churrascaria. Não custou. Custou a carne, né? Churrascaria tem muita carne. Aí você foi lá para a carne. E o nosso sacrifício precisa custar.
Porque você precisa honrar com sacrifício. Sacrifício de tempo. Sacrifício de desejos carnais. Sacrificar mesmo. Sacrificar a carne. Em forma de gratidão a Deus. A Deus devemos honrá-lo com o nosso melhor. E quem faz isso tem uma resposta maravilhosa. Em resposta, Deus diz para você nessa noite: neste ano comece a me honrar na totalidade. Ele diz: eu honro aos que me honram. Eu honro aos que me honram. Se você quer que Deus honre você, que Deus honre o seu clamor, que Deus honre a sua oração, que Deus honre o seu momento de dificuldade, honrar, se preocupar com você. Se você quer isso, Deus disse que nós devemos honrá-lo, e honrá-lo de todo o coração. Aqueles que entenderam, digam glória a Deus. Então, amada igreja, a partir de agora, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que nós fizéssemos uma oração de compromisso, de honrar a Deus. O ano está começando. Hoje é dia 4 hoje? 3, dia 3. Então o ano está novo ainda, né? Se fizer assim, já está soltando uns foguetes por aí. Ô, irmão Lucas, bacana aquele negócio aí, muito bom, os foguetes aí. Quem não estava aqui perdeu. Nós soltamos foguete aqui dentro, tá? No Réveillon, você não está. Você perdeu, viu, Arthur? O Lucas comprou uns foguetes aqui, nós soltamos foguete aí. Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração ao Senhor. E se você quiser e desejar entender que até então, até aqui, você não honrou a Deus, e você sempre tem consciência que Deus não tem olhado para você, é o momento de você fazer um compromisso para este ano, de se comprometer a honrar a Deus acima de todas as coisas. Acima, olha bem, acima de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou convidar somente aqueles que querem fazer um compromisso de honrar a Deus de uma forma mais clara, mais veemente, mais firme. Coloca a mão no coração. Só quem quer fazer isso. Quem não quer, não faça o compromisso. Não faça esse voto com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que quando nós fazemos um voto e não cumprimos, chama-se voto de tolo. Voto de tolo. Nosso Deus e Pai querido e eterno, nessa noite nós entendemos o teu recado, ó Deus, e nós compreendemos que tu és um Deus fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Tu és um Deus perfeito mesmo em meio à nossa imperfeição. E por isso nós nos apresentamos diante de Ti neste momento, ó Deus, desejosos, ó Pai. Nós estamos assumindo uma posição neste momento, Pai, que estamos declarando o nosso desejo, Senhor, de Te honrar, Senhor, de Te buscar, Senhor, de orar, de clamar, de gritar, Senhor, Pai, mas fazermos tudo, Senhor, de todo o coração. Pai, porque nós aprendemos, a Tua palavra diz, Senhor, no livro do profeta Jeremias, ó Deus, que quando nós Te buscamos, Pai, de todo o coração, Tu permite que Tu seja achado, Senhor. Isso quer dizer, Pai, que nós podemos achar a Ti, se for uma busca de todo o coração. Pai, nós queremos Te honrar, Senhor. Até mesmo na hora da busca, da dificuldade, nós queremos Te honrar com uma busca verdadeira, contrita, honesta, Deus. Mas nós queremos honrar de uma forma melhor, Deus. Tu enviou Teu Filho para morrer na cruz por nós um dia, Senhor. E nós queremos Te honrar, Jesus, com obediência. Nós queremos viver o que a Tua palavra diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus, nos ajuda, Deus, a Te servir fielmente, Senhor. Pai, nós queremos sim, neste ano 2026, render a Ti honras e glórias, Deus. Mas não é de qualquer forma, é da maneira, Senhor, mais eficaz que nós possamos encontrar em nós, Deus.
mas muitas vezes somos falhos. Nos ajuda, Deus. A tua palavra diz que o agir e o efetuar em nós vem de ti. Por isso, meu Pai, nos ajuda até mesmo, Pai, para que nós possamos honrá-lo a ti cada vez mais, Senhor. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Obrigado, meu Pai, por o ano que passou, pelo ano que inicia. Deus, a tua igreja está aqui nessa noite. Eu quero profetizar na vida de cada um que está aqui presente, Pai, não só na vida do que estão presentes, da família aqui no Brasil, qualquer parte da Europa. Deus querido, eu quero profetizar uma bênção, Senhor, especial, Deus. Honra, Deus, honra os teus filhos, honra essa igreja, Deus, honra a nossa família, Deus. Cuida, continua cuidando, Senhor, da nossa família. Continue abençoando a nossa família, Pai, onde quer que esteja, Pai. Alguém da nossa família neste momento, encontre, ó Pai, encontre, ó Pai, e abençoa, Deus. Senhor, nos dê força, Pai, para sermos diferentes, para sermos melhores. Nos dê força, Senhor, para vivermos o melhor do céu, Deus. Porque nós sabemos que só é possível se houver sintonia, intimidade, se houver relacionamento, Deus. Pai, não deixe mais ninguém pobre neste ambiente, mas que todos sejam cheios da tua presença, Deus. Caia por terra nesta noite toda fraqueza espiritual. Caia por terra nessa noite toda resistência, Pai, contra a presença de Deus, contra o viver com o Senhor. Cai por terra em nome de Jesus. Invade cada coração nessa noite, Senhor. Se for necessário tira o coração de carne, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, Deus, um coração sensível à tua voz, Deus. Se necessário for, Pai, move as águas em prol da tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Pai, e suplicamos no nome santo e poderoso de Jesus. E a igreja diga amém. Tomai vossos assentos, glorificando o nome do Senhor.